Vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez em 1 Pedro, capítulo 3. Nós leremos do verso 10 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12. Nós vimos os versos 8 e 9, quando Pedro orienta os irmãos a como eles devem viver, para que pudessem assim ser individualmente instrumentos de bênçãos, um na vida dos outros. E foram palavras tão orientadoras, tão claras, que certamente conduziu aquela igreja a um desejo de realmente se empenhar para serem uns instrumentos de bênção na vida dos outros. Agora, do verso 10 ao verso de número 12, o que nós percebemos é Pedro trazendo uma palavra e mostrando como que nós podemos ser instrumento de bênçãos naqueles que estão vivendo no mundo. O texto diz assim, verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos. Pai, tudo o que nós desejamos é sermos instrumentos de honra nas Tuas mãos. Vasos lapidados, moldados pelas Tuas mãos, pela Tua palavra, pela ação poderosa do Teu Espírito, para que tenhamos a forma e a beleza que o Senhor mesmo pode dar à nossa vida. Não para que simplesmente sejamos belos à luz de nós mesmos, mas que possamos mostrar a beleza de Cristo através da nossa vida àqueles que precisam conhecer a Cristo. Ó Deus, ensina-nos através desse texto da Tua palavra a sermos a Tua igreja no meio do mundo onde vivemos, de maneira fiel, de maneira piedosa e de maneira, ó Pai, a ser reconhecida como instrumento precioso nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Observem bem que, a partir do verso de número 9, o que nós encontramos aqui é o texto dizendo que nós não devemos pagar mal por mal ou injúria por injúria. É algo bastante pesado o que o texto diz. Mas observem bem que essa ideia aqui de não pagar mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizer, pois para isso mesmo fomos chamados, a fim de recebermos bênção por herança, é uma afirmação que traz toda a base daquilo que vem logo depois. Tudo aquilo que ele vem nos falar a partir do verso de número 10. No verso 8, nós vimos que o que Deus deseja de nós é que nós tenhamos uns para com os outros um ânimo igual, sejamos compadecidos, amigos ou fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E agora o texto diz que não devemos pagar mal por mal ou injúria por injúria. Eu creio que o texto está nos ensinando é que nós devemos agir como Cristo agiu. E dessa forma nos ensinou. Os cristãos aqui, nessa parte, ou nesse período histórico, eles estavam dispersos na Ásia Menor. E eles estavam sendo perseguidos, espoliados. Eles estavam sendo agredidos, eles estavam sofrendo o medo. E os seus inimigos falavam mal desse novo povo, desses cristãos.
E, mais do que isso, faziam mal à igreja. Então, a igreja vivia um momento extremamente desfavorável, difícil de se manter a fé. Em vez de pagarem na mesma moeda, os cristãos, segundo Pedro, deveriam pagar o mal com o bem. Pastor Franklin Ferreira, a semana passada, colocou na sua rede social algo que ele viu como uma notícia que havia chegado da região do Afeganistão. Logo depois que o Talibã dominou aquela região. De que eles estavam perseguindo já cristãos, imediatamente depois. E uma das estratégias que eles estavam usando era, eles já sabiam quem eram alguns desses cristãos, e a forma que eles tinham para acusá-los, porque eles já haviam instituído uma lei imediata, que era extremamente rigorosa quanto à crença que deveria ser única no país. Eles pegavam os celulares dessas pessoas e se houvesse nos seus celulares uma Bíblia, eles eram acusados. Então, eles eram passíveis de serem maltratados, presos e outras consequências poderiam acontecer. A gente olha para um texto como esse da Escritura e vê a igreja do Senhor Jesus sendo perseguida. Às vezes a gente acha que isso está tão longe de nós, historicamente está, mas hoje, historicamente, não está. E existem tantas formas da igreja do Senhor Jesus, por ser cristã, por ser verdadeira, por ser serva do Senhor e desejar viver de maneira piedosa, ela sofre. Os apóstolos, eles haviam ouvido do Senhor Jesus que eles deveriam amar os seus inimigos. As palavras do Senhor Jesus foram bem claras. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, se você for olhar no verso 44. O próprio apóstolo Paulo havia dito que nós não devemos tornar a ninguém o mal por mal. Muito pelo contrário, nós devemos dar testemunho. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz que quando nós somos injuriados, isso porque somos cristãos, ele diz, bendizemos. Retribuir o bem com o mal é perversidade. Mas retribuir o bem com o bem, ou o mal como mal, é você agir com justiça. Você dizer, olha, eu vou fazer o bem porque ele me trata como bem, de forma bondosa. Eu vou agir como mal porque ele me tratou de forma maldosa. Isso é simplesmente uma retribuição, é ato de justiça. Mas o texto aqui está dizendo que nós devemos tratar ou retribuir o mal com o bem. E isso é exatamente o que Deus fez conosco. Ele nos deu algo bom na medida em que nós demos para Ele algo mau, o nosso pecado, a nossa atitude inconveniente, o nosso desrespeito para com Ele, a sua verdade, nossa, em muitos momentos, ausência de reconhecimento da sua soberania e do seu poder e de quem Ele verdadeiramente é. Quando Deus age favoravelmente, age com o bem a favor daquele que trata-o com o mal, o que Deus está fazendo é agindo com graça. Quando Deus agora, através de Pedro, diz que nós devemos dar o bem, ou retribuir com o bem, aquele que nos tratou como mal, agiu de maneira inadequada para conosco, Ele está dizendo, vocês devem agir com essas pessoas como eu agi com vocês, graciosamente. O texto diz, antes, pelo contrário, nós devemos bendizer. É isso que está aí no verso número 9. O cristão, querido, querida, em qualquer circunstância, ele deve agir de forma que glorifique a Deus. E nós precisamos colocar isso na nossa mente
de tal forma que isso nos policie diante de circunstâncias as mais diversas que nós podemos enfrentar na vida. E isso deve ser o motivo do nosso testemunho vivo da graça divina que nós experimentamos, reconhecemos e que queremos levar às outras pessoas como instrumento nas mãos de Deus. A igreja, o povo de Deus, quando ele age de maneira graciosa, até mesmo para com aquele que não merece, porque graça tem a ver com isso, ele está exatamente fazendo o que Cristo quer que nós façamos, em qualquer circunstância. Deus nos proíbe de todo tipo de vingança. A Bíblia é muito clara quanto a isso, com o objetivo de preservar o amor que nós devemos ter para com as pessoas e o amor que Deus tem para conosco. Sendo assim, nós temos que revelar aquilo que Cristo é, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, aquilo que Ele tem nos ensinado na sua palavra, na medida em que vivemos num mundo mau, sendo bênção nesse mundo. Há poucos dias atrás, alguém me perguntou, quando falamos a respeito de alguns missionários que resolveram não sair do Afeganistão. Desculpe estar mencionando novamente esse exemplo, é porque é algo bem contemporâneo. E alguns missionários realmente disseram, olha, nós resolvemos que vamos ficar aqui, vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E alguém me fez a seguinte questão, por que esses crentes estão lá? Se eles não querem, se eles não gostam, se eles perseguem, se eles fazem o mal, por que esses missionários querem continuar ali? Eu fico imaginando se Deus tivesse pensado da mesma forma conosco, Ele não teria enviado Jesus. E Ele não teria determinado que nós fôssemos a todo lugar pregar o Evangelho. Muito pelo contrário. O que Pedro está falando aqui é algo que nós precisamos compreender. Ele não está falando de uma bondade mútua, mas ele está afirmando aqui que nós devemos suportar os erros quando nós somos atacados e provocados pelos ímpios, sem deixar de ser cristão. Mesmo que nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, agir dessa forma como um cristão fiel, que suporta situações difíceis, sugerir que essa reação é uma demonstração de fraqueza, e nós vivemos nesse mundo. Contudo, diante de Deus, irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus considera isso como um ato de obediência e de dependência ao nosso Deus como Senhor das nossas vidas, como também amor ao próximo. Na verdade, Deus deu à igreja, aos seus servos, ao povo de Deus, o privilégio de viver o Evangelho, que é a verdade que Cristo viveu e nos ensinou, para que pudéssemos ser instrumentos vivos da verdade e do que significa graça. É assim que Pedro está ensinando, de uma maneira bastante clara, que os males, eles só podem e devem ser vencidos por atos de bondade. E queridos, nós vivemos num mundo carente de bondade. Um mundo sofrendo cada vez mais por atos de ausência de bondade, por maldade. Isso é muito difícil, eu sei. E Pedro, sem sombra de dúvida, sabia que isso era difícil. Mas nós temos que imitar o nosso Pai Celeste, que faz e fez o seu sol nascer sobre os indignos. E nós somos alguns deles. Então, isso é algo que a gente precisa assimilar, ao ponto de perceber que nós podemos ser bênção, mesmo tendo às vezes o mundo como o inimigo. E muitas vezes o é. Qual o propósito de Deus em usar a dificuldade? Em permitir a dificuldade para a igreja?
Observa o texto que diz assim: pois para isso mesmo fostes chamados. Talvez você não quisesse ouvir o que esse texto está dizendo. Mas segundo o texto aqui foi esse o propósito pelo qual Deus nos chamou, a fim de recebermos bênção por herança. Eu fico imaginando, nós somos sempre dados a pensar naquilo que vem imediatamente depois do que nós plantamos. O agricultor, quando ele planta, imediatamente o que ele pensa é na colheita. E ele não está errado, não é verdade? Ele planta, ele espera que a chuva caia, que o sol ilumine e que as coisas deem tudo certo, que as pragas possam ser vencidas e que no fim ele tenha uma boa colheita. É tudo isso que a gente quer. Eu quero algo que eu possa, no tempo certo, imediato, o mais próximo possível, ter o retorno daquilo que é o meu trabalho. Segundo esse texto, o retorno que nós temos do trabalho cristão é herança. E a herança de Deus. Ele diz, pois para isso mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para sermos crentes, nós fomos chamados para sofrer dificuldades, se necessário, mas para sermos bênção na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, porque nós vamos receber uma herança. E essa herança não é como aquele que planta e colhe imediatamente. Essa herança aqui, querido, é uma herança que tem a ver com o céu. E tem a ver com algo que é muito mais precioso do que tudo aquilo que o dinheiro ou qualquer produto do homem pode gerar de retorno para ele. O que Deus está querendo aqui, e é muito claro, e que Pedro tem em mente, é que essa condição, ela foi requerida de nós, a igreja do Senhor Jesus, os fiéis, enquanto nós fomos chamados por Deus. Deus nos chamou na eternidade para sermos dele, como diz Paulo, em Efésios, para quê? Para que nós pudéssemos viver de forma mansa, de forma humilde, ao ponto de não revidar as injúrias, mas de também abençoar aquelas pessoas que em alguns momentos até mesmo nos amaldiçoam. Queridos, parece ser meio injusto, né? Soa injusto dentro de uma cultura que nós vivemos, que não necessariamente é a cultura bíblica e a cultura cristã. O que Pedro está chamando a nossa atenção aqui é para a herança eterna. Isso se chama galardão, irmãos. O que ele está querendo fazer é com que os nossos olhos olhem para o futuro. E entenda que nós, como instrumentos nas mãos de Deus, vamos ser instrumento para que outras pessoas possam ter a mesma alegria e o mesmo galardão e a mesma herança de vida eterna que nós temos. E em alguns momentos, para que isso ocorra, como igreja do Senhor Jesus, nós vamos ter que passar por injúrias. E às vezes até sermos amaldiçoados. O lucro da paciência para o cristão, segundo o apóstolo Paulo, o lucro para o espírito de mansidão, segundo Deus, é a bênção que Deus nos outorga, que aqui no texto é chamado de herança. Herdar aqui, irmãos, não é conquistar. Herança não é aquilo que eu conquisto, mas é aquilo que eu recebo por alguém ter trabalhado para ter. Herança vem a mim. O que Deus me dá, o que Deus me concede, não é aquilo que eu conquisto, mas é aquilo que por amor Ele me dá. E isso está intimamente relacionado a como eu vivo a vida cristã e como eu estou disposto a ser instrumento para abençoar outras pessoas, para que tenham a mesma alegria que eu tenho em Cristo Jesus. Já pensou nisso? Dessa forma?
A partir de agora, no verso 10, o que ele nos mostra é como que nós podemos viver piedosamente em meio à perseguição. Ele diz aqui no verso 10, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Eu fico pensando, quem não quer amar a vida e ter dias felizes? Eu pergunto muito para casais quando vão se casar, você está se casando para ser feliz? Porque se você pensa que vai casar para ser infeliz, não se case. Essa é a mulher da sua vida, esse é o homem da sua vida. Você conhece todos os defeitos do outro, mas mesmo assim você ama profundamente. Então casa. Mas se isso já é um problema hoje, não case. Nós não fazemos coisas ilógicas como buscar aquilo que não traz a verdadeira alegria, o prazer para a minha vida. A vida de um cristão, ele tem que viver a vida cristã de tal forma que a vida cristã traga a alegria que é própria da vida cristã. E aí o texto diz, quem quer amar a vida, e aqui a ideia de amar mesmo. E não uma vida qualquer, essa palavra aqui é de uma vida real, genuína, vigorosa. Quem quer ter essa vida e desfrutar dela, e experimentar de futuro feliz, de dias felizes. Isso aqui é a citação do Salmo de número 34, irmãos. Onde o Espírito testifica que tudo estará bem com aqueles que se guardarem de fazer o mal. Lá no Salmo 34 diz que alguém vai ser feliz e vai ter dias agradáveis e vai ter uma vida muito prazerosa. Isso tem a ver com alguém que não faz o mal. O Espírito Santo de Deus, ele promete vida feliz ou bem-aventurada a ninguém mais senão aos mansos e àqueles que suportam os males. E não podemos ser felizes a não ser que Deus faça prósperos os nossos caminhos. Eu não vou conseguir alcançar isso a não ser que Deus me dê. E é o bom, diz o texto, o benevolente e não o cruel e desumano que Deus vai abençoar, dando dias bons e dando alegria na sua vida. Um cristão, ele certamente deseja amar a vida e ver como consequência viver dias felizes. Essa vida genuína, real, cheia de vigor, nós só temos em Cristo Jesus. Não existe outro lugar. Nenhum cristão deseja dias maus. Eu fico imaginando que algumas pessoas, quando estão lendo essas palavras aqui, e principalmente naquela época, quando Pedro manda a carta, alguns dos seus leitores provavelmente estavam passando por dificuldades e por miséria, por perseguição, por dor. E Pedro olha de maneira positiva para a vida e fala para eles que eles devem amar a vida. Ele só pode dizer essas coisas se ele está falando para alguém que entende a vida além das circunstâncias. Porque a vida está ligada ao Deus da vida. Está ligado àquele que sustenta a vida. E a motivação da vida. E existem alguns momentos, queridos, que Deus tira coisas de nós, que nós achamos que aquilo era tudo para mim. Aquilo era a minha vida. Eventualmente, Deus tira riquezas de pessoas que entendiam que a riqueza, ou os bens, ou as circunstâncias que gerou ele a produzir tudo aquilo, era toda a sua alegria. Ou a sua saúde, ou aquela pessoa amada, que pode ser um cônjuge, pode ser um filho, ou um parente, ou um amigo do coração. E Deus arranca aquilo. E o nosso coração sangra. E eu fico imaginando aqueles irmãos vivendo dificuldades e misérias, e coisas foram arrancadas deles. E Pedro diz, olha,
Vocês devem amar a vida e esperar dias felizes. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro está falando de coisas que têm a ver, que são mais preciosas e que nós experimentamos com Deus. E o verdadeiro servo de Deus, ele consegue ver esses detalhes, ver além, porque o Espírito de Deus lhe dá essa condição. Amado, a vida é um dom de Deus. E assim também, os dias felizes para um cristão é dom de Deus. E eles têm como fundamento, como raiz, como fonte, como sustentação, como perseverança, como providência, a própria graça, a própria bondade de Deus. A misericórdia que nunca deixa de ser lançada sobre nós. Eu e você, quando nós fomos feitos pela bondade de Deus, cristãos, nós devemos agora vivemos como que em sintonia com Deus, em sintonia com a sua palavra. Bem harmoniosamente. E mais do que isso, participar da plenitude da vida aqui na terra. E ainda mais depois com Cristo, na eternidade. Por que então que nós devemos viver piedosamente no meio da perseguição? Porque nós temos vida e nós temos esperança. E a nossa esperança é de alegria. Porque tanto a vida quanto a alegria são provenientes do mesmo e único Deus, a única fonte. O texto nos diz o que nós devemos evitar. Observem bem. Ele faz algumas afirmações aí que são bem interessantes. Ele diz: desvie a língua do mal, não fale dolosamente e aparte-se do mal. O que seria parar a língua ou desviar a língua? Essa expressão aqui, a ideia é, você deve guardar a língua do mal, né? Você parar de falar. É interessante como que é comum nós encontrarmos na Escritura, falando de pecados sérios, e boa parte destas vezes está ligado a pecados da língua. Manifestações. A língua, ela é um instrumento rápido de manifestação. E o texto diz que o cristão, para ele abençoar no ambiente que ele está incrédulo, ele, antes de mais nada, ele tem que dominar a língua dele. A palavra de Deus diz que a língua pode ser aquela como uma fagulha no meio de uma floresta seca. E a gente sabe que é isso aqui no Brasil. Estamos vivendo esse tempo. Ou o leme que vai dirigir um barco. Ou se quebra, ele não tem como fazer isso. Refrear a língua aqui é parar a língua. É não permitir que ela transmita o mal. Queridos, a nossa boca, ela foi feita para transmitir graça. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz que nós devemos transmitir graça ao que ouve. Essas são as expressões dele em Efésios capítulo 4. E o texto, ele diz algo sério, que esta língua, ela deve ser travada, que a ideia é de parar de uma hora para outra, de você deixar de falar. Pastor Hernandes Dias Lopes, num livro dele de exposição, do livro de 1 Pedro, ele diz o seguinte: uma língua carregada de maldade é uma azorragem que traz sofrimento. Uma língua maldosa fere como espada, destrói como fogo e mata como veneno. Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar até mesmo a aparência do mal. Precisamos clamar como o salmista, que diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. Se nós queremos transmitir bênção àqueles que estão ao nosso redor,
nós precisamos frear a nossa boca, para que a nossa boca não possa ser um instrumento de escândalo para os outros, ou que leve os outros a não quererem seguir o Deus que nós seguimos. E nós sabemos como isso é sério. Como é difícil desejar diante de uma situação, travar a boca e não reclamar, não falar uma palavra áspera, não revidar, às vezes falando palavras que são pecaminosas ao extremo, como xingar. O texto diz que nós devemos evitar falar dolosamente. Falar dolosamente, irmãos, é falar com maldade. O falar dolosamente é como se você estivesse se escondendo através de umas palavras bem armadinhas, mas por trás a sua intenção é te destruir. A palavra dolosa é aquela que você diz algo, mas você está sentindo algo totalmente diferente. Em alguns momentos é como se você estivesse bajulando alguém na frente, mas por trás o que você deseja é o mal dela. Isso não é coisa de servo de Deus. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz que o sim do cristão tem que ser sim, e o seu não deve ser não. E o que passa disso, o que vai além disso, é coisa do próprio diabo. Mas o texto diz algo mais que nós devemos fazer. Nós devemos nos afastar do mal. Esse negócio de falar mal e de falar dolosamente já é um ato maldoso. Então, o que seria manter-me afastado do mal? O texto diz, aparte-se do mal. Aqui a ideia é de você se desviar, manter-se afastado. É você evitar alguém com determinação. Você se desviar porque você sabe que tem que desviar. Aquele convívio não é bom. Aquele ambiente não é bom. Aquele comportamento comum naquele lugar, naquela sociedade não é bom. Aquela situação não edifica, porque ali não é vivenciado o que é bom. Tudo que está voltado para o mal, o texto dá a ideia de que o cristão, se ele quer dar um bom testemunho e ele quer levar o incrédulo a conhecer através da sua própria vida, ele desvia do mal. Isso, queridos, nós sabemos o que é. Nós detectamos. Os pais, eles ficam alertando os filhos o tempo inteiro. Hoje os filhos não gostam e cada vez menos querem ouvir os seus pais. Eles não deixam os seus pais falarem. Os seus pais, quando começam a falar, ele pede os seus pais para pararem de falar, para calarem a boca. Eu já sei, eu sou inteligente, eu sou tal. É como se ele estivesse jogando fora aquilo que é instrumento de Deus para ajudá-lo. Mas às vezes as pessoas, elas vão além disso. Elas sabem do que devem se apartar, mas não se apartam. O que o texto está dizendo é, se o cristão quer ser bênção, ele se aparta daquele que pratica o mal, e ele se aparta daquilo que é o próprio mal. Então observa bem que o texto pode ser aplicado aqui de duas formas. Eu me aparto daquele que age de maneira malévola, eu não convivo com isso, e nem com ele. Eu evito. Ele vai me contaminar. Ou eu vou também me apartar do ato mal. Eu não me comprometo com isso. Cuidado, queridos. Um ato mal que é muito comum no mundo contemporâneo é usar a palavra de Deus como instrumento de brincadeira, desonrando Deus e a sua palavra. Inclusive nos púlpitos. Para não falar em brincadeiras, em conversas jocosas, usando Deus e a sua verdade como brincadeira.
E eu poderia caminhar aqui até amanhã falando a respeito disso. O que devemos fazer? O texto diz: praticar o bem. É isso que o texto diz, é muito claro. A ideia aqui é fazer algo de boa constituição, de boa natureza, que eu sei que é útil, saudável, agradável, excelente, distinto, honesto, honrado. Faça essa pergunta sempre para você. Isso que eu vou fazer, isso que eu estou fazendo, isso que está sendo proposto, é algo que glorifica a Deus, é algo verdadeiramente saudável, é algo que realmente traz alegria para Deus, que traz edificação para mim e que traz bom testemunho para os outros e edificação para os outros. Eu mostro Cristo para os outros. A ideia de praticar o bem aqui tem a ver com isso. Os atos de um cristão devem evitar até mesmo, como nós falamos agora mesmo, a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22, é muito claro lá: abstende-vos de toda forma de mal. Não é nem só o fazer o mal, mas se alguém pode achar que você está fazendo algo e aquilo é mal, só a aparência você já deve evitar. Eu vou entrar nesse lugar, mas esse lugar aqui é um lugar que um cristão não deveria entrar. Não, mas eu não vou fazer nada de errado. Mas esse é o lugar que você deve estar? Não, mas eu estou com a minha consciência tranquila. Talvez alguém não esteja e vai olhar para você e vai questionar. E vai julgar todo o restante da sua vida, talvez com um entrar, com um agir, com um não preocupar-se com a aparência do mal. O texto diz algo mais. Buscar a paz. O texto diz: buscar a paz e empenhe-se para alcançá-la. É interessante porque o texto aqui não dá só a ideia de buscar a paz. O texto diz: busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Busque a paz com ênfase. Tem gente que busca paz de jeito nenhum. O negócio é contenda, é gerar dúvida, é gerar um pontinho de discussão, é gerar uma situação difícil. Paz é ausência de guerra. Quando a Escritura diz que Deus é reconciliador, é porque Ele reconcilia o caído que está em guerra contra Deus. E Ele nos reconcilia. Não somos nós que vamos reconciliar com Deus, é Ele que é o nosso reconciliador. Em 2 Coríntios capítulo 5 diz que quando Deus nos reconcilia, é para que nós sejamos instrumentos de reconciliadores, como embaixadores de Deus. E aí tem a mesma ideia aqui de 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 10. A mesma ideia. O cristão é aquele que não gera dúvidas para que as pessoas se afastem, mas ele gera certezas para que elas se aproximem de Deus. A ideia aqui de empenhar é de você perseguir, correr com determinação. Essa palavra aqui, ela é muito usada no esporte. Quando alguém tem um alvo, no esporte, por exemplo, uma corrida, e ele dispara em direção ao ponto de chegada, e ele nem olha para o lado, o negócio dele é chegar, e se possível bater o recorde. Ontem à noite, eu e meu pai estávamos vendo o final de uma prova da Paralimpíada, que era da maratona. Eu achei fantástico aquilo. Aquelas pessoas debilitadas, com dificuldades, mas elas estavam ali completando aquele trajeto grandioso, mais de 40 quilômetros. A brasileira ficou em 4º lugar. Foi legal ver aquilo. Mas antes delas teve outras. E depois delas teve outras pessoas chegando. E todas elas foram até o final alcançando o objetivo.
E eles estavam dizendo, alguns caminharam, em alguns momentos se assentaram porque não estavam dando conta, depois se levantaram e continuaram. Mas aquelas pessoas resolveram que elas tinham um objetivo, e elas iam até o fim. E elas foram. Isso é a ideia de empenhar em alcançar. Só que é o empenho em alcançar a paz. E a paz tem a ver com direitos corretos e com a verdade de Deus. Qual a motivação disso tudo, irmãos? Qual a motivação de sermos bênção no meio de um mundo caído? O texto diz no verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Queridos, você quer uma motivação para ser bênção e ter esse tipo de atitude difícil aqui? Porque isso aqui não é fácil. Se empenhar para fazer isso, porque isso aqui não é tão simples assim. O texto diz, porque Deus gosta. Porque Deus gosta. Você ama o Senhor? Você quer ser aquele que é encontrado por Deus glorificando ao Senhor com seus louvores no culto, mas também através da sua vida? O texto diz, olha, o Senhor coloca os seus olhos sobre os justos. E olha o que o texto diz. Ele abre os seus ouvidos para ouvir as suas orações, as suas súplicas. Por quê? Porque as minhas súplicas não estão relacionadas a males, a interesses que não são corretos. As minhas orações e a minha vida estão interessados em glorificar a Deus e fazer o que é o bom, o bem, o que edifica os outros, e a minha vida é instrumento para a glória de Deus. Então, quando eu vou agir desse jeito, Deus vai me olhar, Ele vai pegar e colocar o seu rosto e vai verificar a minha vida, Ele vai ter prazer em ver a minha vida, e Ele vai estar pronto para ouvir a minha oração e atender o meu clamor. Mas o texto diz que Deus vira o rosto. A ideia aqui de virar o rosto, querido, Ele desconsidera. Ele não ouve, Ele não vê, Ele não quer saber das orações do ímpio. Ele não quer saber daquele que não tem a preocupação de viver como Ele quer que vivamos. Existe alguma outra motivação maior do que essa para um cristão? Talvez para o mundo possa existir. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo e aquilo outro, e aquilo outro. São benefícios que o mundo pode dar, mas os benefícios que Deus dá tem a ver com Ele ter os seus olhos sobre a nossa vida e se alegrar comigo como adoração, de me usar como instrumento de proclamação do Evangelho, até mesmo como uma demonstração de graça para aquele que não merece. Porque nós fazemos isso porque aprendemos com Cristo. Ele fez isso conosco para glorificar o Pai, para ser encontrado obediente na presença do Pai. Ele chega na presença do Pai e chora. Ele sua sangue diante da cruz. Mas ele é obediente, ele diz, Pai, se for a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Depois ele diz, mas eu sei que a sua vontade não é essa, eu vou cumprir a sua vontade. Ele cumpriu. E ele morreu pelo ímpio, por mim e por tantas outras pessoas, e Ele nos dá o privilégio de vivermos como filho, como Cristo foi, para testemunharmos a Cristo no meio de um mundo perdido, que carece da graça de Deus, e Ele nos dá o privilégio de podermos ser esse instrumento nas suas mãos. O privilégio, irmãos, que Deus nos dá é a nossa motivação. O agradar de Deus é a nossa motivação. E o desagradar de Deus também é a nossa motivação. E eu espero que Deus esteja
colocando essas verdades bem profundas no nosso ser, para que nós possamos ter a alegria de sermos vasos de honra no meio de um mundo caído. É desafio? É sim, irmão. É difícil? Tremenda. Temos visto pessoas sofrendo por causa disso? Sim. E é possível que a igreja cada vez mais vá sofrer. Porque a palavra de Deus nos mostra claramente que quanto mais aproxima a volta do Senhor Jesus, mais difícil vai ser para a igreja. Mas nós não desanimamos. E não perdemos de vista o alvo. Nós não desanimamos porque Deus continua mantendo os seus olhos sobre nós. Os seus ouvidos continuam ouvindo as nossas orações. E é Ele quem vai nos fortalecer para viver a sua vontade. E eu espero que nós possamos fazer isso, antes de tudo, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Gracioso Deus, nós, humildemente, Pai, queremos diante do Senhor dizer que tamanho é essa tarefa que o Senhor nos dá. Que é mais do que simplesmente falar Jesus te ama para as pessoas. Mas, ó Pai, falar e viver o amor de Cristo nas nossas vidas, diante daqueles que podem até mesmo nos perseguir, nos maltratar, fazer males contra nós. A tua igreja viveu isso lá há tanto tempo atrás. E o Senhor orientou o teu servo Pedro para dizer para eles não perderem de vista o objetivo de vida deles. E sei que esta é a verdade do Senhor para nós. Por isso, ó Deus, mantenha os nossos pés firmes nesta verdade. Para vivermos uma vida piedosa, santa, justa diante dos teus olhos e diante do mundo caído. Nós desejamos ver as pessoas conhecendo ao Senhor e sendo salvas. Por isso, habilita a tua igreja a viver a fé e a piedade. Viver a vida cristã e testemunhar em qualquer circunstância daquilo que temos tido em ti. Obrigado pelo culto que prestamos a ti, Senhor. Obrigado por cada parte desse culto. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê uma semana cheia da tua graça e da tua presença. Fortalece a tua igreja, nos proteja e nos use. Em nome de Jesus é que nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, amados irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.